Bom, vamos trabalhar, Rita Castro? Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, por que a gente chamou, que a gente marcou de fazer essa live aqui? Porque desde quando começou essa coisa do coronavírus, muita gente começou a perguntar, muitos alunos do Epigenes começaram a perguntar, mandar e-mail pra gente, perguntando se a gente ia tratar de grupos de polimorfismos específicos quando se falava de imunidades, de pessoas que tinham uma imunidade comprometidas, grupos de risco e coisas desse tipo. Pensando nisso, eu chamei a Rita para fazer essa live e aqui estamos para tirar uma série de dúvidas para poder trabalhar. Eu vou desativar os comentários só para não atrapalhar e não cobrir esse rosto angelical e bonito que vocês estão vendo aí, que é a Rita Castro. Então eu vou tirar um pouquinho, mas depois eu volto, tá bom? I promise you. Peraí, deixa eu só tirar. Mas no final a gente abre para comentar. Isso, para as perguntas. Uhum. Então vamos lá. Você Boa. quer dar o start aí, Rita Castro? Vamos. Antes da gente começar assim, no assunto diretamente, né, Friend, a gente poderia explicar para quem está chegando agora, que ainda não entende um pouco do que é essa linguagem que a gente fala, sobre o que é um polimorfismo, sobre o que é epigenética. Tem muita gente que fica super perdido, assim, existem tendências genéticas para determinadas coisas, isso é genético ou não é genético? Então, é interessante que a gente faça um painel geral aí para vocês de algumas questões do que a gente fala, né, dos alvos genéticos e epigenéticos, que tanto tem no nosso primeiro livro, que também é o que a gente aborda no nosso curso do Epigenes, é que quando você entende algumas questões genéticas que a gente tem no nosso corpo, da nossa capacidade de responder a estímulos externos, isso inclui também o próprio sistema imunológico, isso inclui a forma como a gente vai se relacionar também com determinados nutrientes, como o nosso corpo, ele, de uma certa forma geral, responde aos estímulos. Isso a gente tem uma carga genética muito forte envolvida, porque fez muito parte do nosso processo evolutivo. Características genéticas que a gente vem, né, dessa carga, a gente fala assim, a gente gosta de falar o termo polimorfismo e não o termo alteração ou defeito, para a pessoa não achar que ela tem um defeito. Eu tenho um defeito nesse gene, esse defeito nesse gene me faz ter um metabolismo assim assado ou um sistema imunológico assim assado. São características. E polimorfismo, a definição é quando a gente tem uma variação no nosso DNA. E isso, muitos desses junto com a gente do nosso processo evolutivo, né? Então, isso é super importante. O outro conceito de epigenética é quando e quanto esses genes que tem ali um padrão de comportamento diferente, como que a gente vai atuar nisso? Então, por exemplo, que a gente vai dar exemplos de 3 grandes grupos relacionados a essa resposta inflamatória. Então, se você tem muito gene que sua resposta inflamatória é muito alta, o que a gente faz epigeneticamente? Estratégias para modular esse excesso de inflamação. Se você tem um grupo de polimorfismos genéticos, que sua tendência a ter dificuldade para responder a você ter um sistema imunológico não muito específico, é aquele que você entrou um vírus, entrou uma bactéria, e o seu corpo nem está se tocando que está entrando ali. Às vezes tem pessoas que não têm ali aquele sistema imunológico tão ativo que vai identificar que entrou algo errado e vai demorar para responder. Quando ele começa a responder, já é tarde, os sintomas já começam a aparecer e aí todos os problemas relacionados àquele processo infeccioso. Tá? Então, identificar um polimorfismo genético, isso a gente faz através de testes genéticos. Existem vários tipos de testes genéticos. Uma das coisas que a gente faz é interpretar teste genético, mas também uma das coisas que a gente mais ensina, né, Luciano, é justamente como você identificar características naquele paciente, mesmo sem um teste genético nas suas mãos. Apenas com sinais e sintomas clínicos, com exames bioquímicos. O teste genético ele vem só confirmar algumas dessas questões que você quer realmente identificar. Poxa, ali aquela pessoa tem aquele gene com a tendência a ter
a autoexpressão daquilo que isso vai acarretar em uma dessa característica. Então, Sim. essa é a diferença. É o nosso tema. O que meus genes podem dizer sobre minha imunidade? Só para ilustrar, eu sei que tem gente que não é da área, mas vocês vão entender tudo que a gente está falando e vão entender a importância de tudo isso que a gente está falando, que é o nosso grande alvo. Muita gente me pergunta assim, Luciano, por que a minha imunidade é tão comprometida e outros, por que a minha imunidade é tão boa? Essa semana eu atendi uma paciente muito interessante que ela falou para mim assim, eu não tenho imunidade, Luciano. Eu comecei a rir, falei, como não tem? Ela falou assim, minha imunidade sempre foi ruim, desde criança. Eu fui uma criança que com 3 anos tirei a amígdala, eu fui uma adolescente que tive muitos problemas respiratórios e não sei o que, não sei o que. Qualquer complicação, se alguém espirrasse perto de mim, eu pegava alguma coisa. Isso foi a vida inteira. Hoje ela tem uma mulher e ela estava me falando o quanto a imunidade dela, desde criança, era complicada. E aí tem muitos fatores que eu estou investigando e que devem ser investigados. E o próximo fator que eu vou investigar dessa paciente são os polimorfismos, porque na consulta que a gente fez, ela não tinha feito teste genético ainda. Então, agora a gente vai fazer para poder verificar se existe alguma característica relacionada a um padrão genético que ela tem, porque ela sempre se preocupa com o que a mãe teve, com o que a avó teve e todas essas coisas. E existem padrões, por exemplo, que são relacionados com uma resposta imunológica, não vou dizer nem ruim e nem boa, mas uma resposta imunológica prejudicada. Por exemplo, aqueles indivíduos que têm polimorfismo, chamado TCF7L2, TCF7L2, mais polimorfismo de IL6, que é da interleucina 6, mais o PPR-gama, isso é um característico quadro inflamatório que pode levar, sim, ao prejuízo na resposta imunológica. Que foi o que a Rita estava dizendo. Às vezes o paciente ele tem uma suscetibilidade maior a uma série de coisas que outros pacientes não têm, justamente por ter uma resposta prejudicada, por ter um estímulo de células T-helper 1 e T-helper 2 prejudicado, e às vezes se tornam pessoas hiperreativas, e a gente começa a tratar esse indivíduo pensando que existem estratégias para silenciar tais polimorfismos, tais alterações, vamos colocar assim. Isso. E essas estratégias são as que a gente compartilha. Quando a gente vem e fala, vocês ouviram muito nesses últimos dias, tanto eu quanto a Rita, todos nós nutricionistas, médicos que postam coisas diariamente nesse intuito de ajudar, muita gente está postando coisas sobre própolis, sobre equinácea, sobre quercetina. E por que para alguns o própolis funciona super bem, para outros nem tanto? Para que para uns a equinácea funciona super bem, para outros nada? Porque depende quais são os polimorfismos que aquele indivíduo apresenta. Então, por exemplo, se a gente tem um quadro de indivíduo que apresenta 3, 4 polimorfismos que podem atrapalhar a resposta imunológica, esse paciente ele pode responder muito bem quando a gente suplementa equinácea com quercetina. Ele fala, nossa, eu suplementei equinácea com quercetina e minha vida mudou. Só que a gente vai saber isso, se a gente não tem o teste genético, fazendo o teste. Usando próprios, usando equinácea e verificando qual vai ser o efeito disso. Exato. E aí é muito interessante isso, né, Luciano? Porque a gente vê muitas vezes aí na rede social as pessoas querendo copiar umas às outras, né? E essa é uma grande questão, assim, do quanto as estratégias, elas são realmente muito, muito, muito individuais. Então, óbvio, tem coisas que às vezes traz uma frustração, né? Às vezes traz uma frustração que a gente quer colocar assim, nossa, queria tanto colocar alguma coisa que todo mundo usasse e se desse bem, mas isso. Não tem. E aí isso é ruim para nossa área, que é uma coisa que acontece muito assim. Vamos pegar o exemplo do própolis. Que algumas pessoas falam assim, o própolis super ajuda meu sistema imunológico. Para aquela pessoa super funcionou porque para ela faz sentido. E aí a outra fala assim, não, esse negócio de própolis não funciona, porque não funcionou para mim. Então nem é você dizer funcionou para mim, vai funcionar para todo mundo, e nem é para você dizer não funcionou para mim, então não vai funcionar para ninguém.
E isso eu vejo isso em vários exemplos, assim. Por exemplo, pessoas que se beneficiam da maca peruana. Aí a mulher fala assim, maca peruana melhorou minha libido. Aí a outra falou assim, nossa, essa maca peruana não serve para nada, isso é tudo mentira, isso é tudo balela. E aí isso gera uma questão muito grande dentro da nossa área, que são essas coisas assim, das pessoas falarem, isso aqui é balela, isso aqui não tem evidência, ou isso aqui não funciona, ou isso aqui funciona. Então, eu acho que quando a gente estuda essas questões, todos os alvos genéticos e epigenéticos, o seu raciocínio sobre tudo muda. Porque muda a forma... Exato. Muda completamente e a gente não fica... Existe muito raciocínio simplista. O que é um raciocínio simplista? É você dizer que algo funciona ou não funciona. Por exemplo, mas estudos tais mostraram que esse negócio tem muito efeito ou tem pouco efeito. Na verdade, até a própria forma de divisão de grupo prejudica muito as conclusões. A gente também desvia padrões altíssimos, simplesmente porque dividiu de uma forma aleatória. E hoje em dia, com o conhecimento de epigenética disponível, a gente sabe que não é mais assim. Então, os indivíduos eles são agrupados por grupos de polimorfismos como uma das variáveis. Não só isso, mas como uma das variáveis para se fazer um grupo, para se ter uma casuística realmente representante, que represente. Isso. E o que acontece muitas vezes é o que a Rita falou. Mas geleia real não funcionou para mim. Então, se não funcionou para mim, não vai funcionar para ninguém. Uhum. Não é assim. É muito, muito específico. E a gente as consultas demoram 2 horas e meia, não é porque a gente fica batendo papo. É porque realmente tem muita coisa para investigar e a gente já vai fazendo associação direta daquilo que a pessoa está falando com possíveis grupos de polimorfismos. Então, quando a gente olha para a epigenética, quando a gente pensa de uma forma epigenética, é a única forma que a gente tem para atender esse paciente e fazer as prescrições como único. Eu garanto para vocês, é a única forma que a gente consegue ser assertivo com o paciente e fazer uma prescrição que realmente faça sentido para ele. Exato. E às vezes a gente fica, Luciano, o que você usa? Mostra a sua fórmula. Não adianta mostrar a minha fórmula. Então, até chegar na forma que eu fiz para mim, muita coisa foi investigada, muita coisa deu certo, muita coisa deu errada e assim por diante. E o nosso trabalho é dar esse caminho, né, para que você possa entender, para que você possa se entender e para que os profissionais eles possam ter esse caminho de conseguir investigar nos seus pacientes. Então, uma coisa que a gente fez aqui para facilitar para vocês, então peguem caneta, que é um estabilo, mas peguem caneta e caderno para vocês anotarem que eu e o Luciano separamos 3 grupos de polimorfismos. E aí isso vai ajudar vocês, e sempre que é uma coisa que a gente estimula, a associar sinais e sintomas clínicos. E aí isso a gente fez desde as nossas outras séries de lives nesse sentido, que é para ajudar vocês a terem esse raciocínio, tá? Então a gente separa por grupos de polimorfismos e separa por algumas características. Muitas características, quando o paciente vai falando ou você vai se observando, você já vai batendo. Nossa, é exatamente isso que eu sinto, é exatamente isso que eu tenho, é essa resposta aqui que eu vou ter, é tal estratégia que eu vou estabelecer. Então, nós separamos 3 grandes grupos aqui para falar de alguns polimorfismos para vocês, que vai exatamente ajudar a identificar se, por exemplo, um shotzinho com própolis para você vai ser interessante, ou se para você o mais fundamental vai ser mais corrigir uma vitamina D, por exemplo, que está baixa, que está sempre baixa. Tem várias coisas que são aspectos importantes para serem considerados. Ou simplesmente perder peso. Isso! Porque até os níveis de adipocina vão interferir na resposta imune. E exatamente. Vamos lá? Vamos mostrar para eles que a gente fez? Vamos! Então, vamos lá. Quem está com papel e caneta aí, quem for da área, anote, porque ficou bem interessante essa associação que a gente fez. Ficou. Então, grupo 1 é o grupo das pessoas que têm dificuldade em reconhecer que entrou um patógeno. O que é um patógeno? Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, qualquer coisa que o seu corpo... agente exógeno. Um agente exógeno que precisa ser eliminado do seu corpo, porque aquilo não faz parte do seu corpo, ele precisa ser eliminado. E aí, esse grupo de polimorfismo são aquelas pessoas que
são exatamente essas que falam, eu não tenho imunidade, qualquer coisa, a pessoa tá ali do meu lado, respirou perto de mim, eu pego tudo. É uma pessoa que tem essa imunidade mais frágil, porque como ela tem dificuldade em reconhecer o patógeno, é aquele exemplo que eu estava falando no início, ela vai ser exposta ao patógeno, o corpo dela demora para identificar que entrou ali, às vezes entra uma carga grande, ou entrou uma carga grande viral, até começar a responder, já era. Já entrou uma carga viral gigantesca, o vírus já ganhou uma virulência gigantesca, a bactéria também já proliferou bastante, e aí até o corpo conseguir se recuperar, ela demora muito. Então, como a gente pode identificar uma pessoa que tenha isso? Primeiro é ela falar que não tem imunidade. Isso pode ser por várias razões, genéticas e epigenéticas. Epigenética é o quê? Aquela pessoa que não foi amamentada, que não nasceu de parto normal, que tem toda a alteração da microbiota e tudo mais. Esse é um ponto. Geneticamente, existem alguns genes que podem indicar um pouco dessa fragilidade. Inclusive, essas pessoas que têm que são também muito frágeis do sistema imunológico, elas são muito frágeis a tudo. E elas são sensíveis a tudo, porque o sistema imunológico ele é inespecífico, ele meio que reage às vezes ao que não tem o que reagir. Principalmente as pessoas mais alérgicas. Elas desviam muito a resposta imunológica dela para os processos alérgicos e para a resposta imunológica, que é para combater um patógeno, acaba ficando prejudicado. E então, isso, aqui a gente separa... alguns sistemas enzimáticos também são prejudicados, algumas proteínas também são superestimuladas e uma associação muito comum é ansiedade. E aí as pessoas falam, minha ansiedade aumentou muito nesse período ou nessa fase que aconteceu isso. Exatamente. Porque é tudo interligado, tá tudo interligado. E aí a gente separou um gene aqui que está associado a isso. Inclusive, são pessoas bem ansiosas que têm alteração nesse gene também, que é o receptor AHR, é o receptor aril hidrocarbono. Ele também é um receptor associado com o processo de eliminação de toxinas, né? Fase 1 de detoxificação, mas ele faz uma parte ali, ele junto com outros fatores ali dentro do intestino, ele ajuda você a reconhecer o que é para ser eliminado, o que é para ser ativado, o que ele vai recrutar do sistema imunológico, porque o nosso intestino, ele tá ali o tempo todo preparado, né, para o que der e vier. Então, ele precisa identificar o que é bom, o que é ruim, o que entra, o que sai. E aí, as pessoas que têm alteração nesse receptor, e isso a gente verifica também no teste genético, por exemplo, para realmente comprovar isso, são as pessoas muito sensíveis, são muito sensíveis a tudo, né? Sensíveis a tudo, a toxinas, a alimentação, elas têm uma tendência também a serem um pouco mais alérgicas, terem uma resposta alérgica maior. E elas têm essa inespecificidade do sistema imunológico. E aí, existem algumas estratégias para isso. Inclusive, uma das aulas que o Luciano deu no meeting, acho que foi esse conceito começou a ser discutido em 2017 e 2018, né? Lembra? Foram os primeiros estudos saindo sobre o receptor aril hidrocarbono. E aí, naquela sua aula de 2018, tá bem incrível, assim, os esquemas que estão relacionados a isso e que a gente coloca ali como estratégia, por exemplo, o própolis, o licorice. Que são própolis, licorice, que é o alcaçuz, que são moduladores. Os receptores de hidrocarbono, que é importante a gente chamar atenção, não é estimular e não é inibir, é modular, nem além nem aquém. Isso. E é isso por isso que a gente estabelece as doses e vai observando a resposta. Às vezes a gente erra na dose. Usei, sei lá, 50 gotas de própolis. Não vai dar certo. Uhum. Então, eu usei 5 gotas de própolis. Não vai dar certo. Então, existe um padrão de modulação que a gente só vai saber individualmente quando estiver usando. Isso. Exatamente. E isso, dependendo de como for sua resposta imunológica, se você estimular também demais, exacerbadamente, e aí se você tiver outros genes que também são dessa resposta imune muito ativa, que aí são as pessoas que vão ter a tendência mais a ter doenças autoimunes, aí você ficar estimulando muito, isso também não pode ser bom, tá? Estimular demais e ele vai continuar inespecífico. Então, nesses casos, o que a gente faz? A gente melhora a barreira do intestino. O nosso principal foco é mais melhorar a barreira intestinal, é mais melhorar
todo esse preparo e essa especificidade do sistema imunológico do que especificamente aumentar ou diminuir, enfim. Então, esse é um grupo de genes bastante interessantes. Então, esse primeiro grupo, reconhecer que entrou um patógeno eficientemente. A gente colocou aqui o exemplo do receptor aril hidrocarbono. Tem outros genes também, que não dá para a gente falar aqui todos, porque são muitos genes. A gente está dando exemplos, mas, por exemplo, o receptor Toll-like também, eles ajudam nesse processo de reconhecimento. Então, pode existir polimorfismo nisso também, tá? Então, existem várias formas de melhorar os receptores Toll-like ou você piorar. Por exemplo, uma resistência à insulina, a pessoa que consome muito açúcar. Você vai piorar a sua resposta ali dos seus receptores Toll-like, tá? Podemos ir para o segundo grupo? Entenderam, então? Dos moduladores, só chama atenção, Rita, dos principais moduladores. Aquele indivíduo que fala, a minha resposta imunológica é muito ruim. Quais são os moduladores que a gente mais pode trabalhar nessas situações? O alcaçuz, né? Pode usar tintura de alcaçuz, pode usar chá de alcaçuz. E o própolis. O própolis alcoólico, um pouco mais concentrado, acima de 15% PV, peso-volume. Melhor de todos, 20% PV, peso-volume. E alcoólico e verde, que é o que tem mais fenólicos que vão fazer tal modulação. Isso. E várias coisas, assim, coisas semelhantes nesse sentido também a gente pode utilizar. Tem muitas outras estratégias. Então, nessas questões, se você quer melhorar a barreira do intestino, a gente pode utilizar a glutamina, a gente pode utilizar a glicina. Tem várias outras coisas que também a gente pode ajustar de acordo com a sua individualidade. Posso fazer um parênteses? Sabe onde é que a gente acha muita glicina? Em colágeno. E às vezes as pessoas falam assim, colágeno serve para nada. Isso é mentira. O colágeno, ele ajuda demais a modulação da barreira intestinal junto com glutamina. Então às vezes você fala assim, Luciano, Bruno, por que você está misturando colágeno com glutamina para melhorar a imunidade? Eu estou melhorando a minha barreira intestinal. Eu estou melhorando a minha gout, o tecido linfóide. E isso faz muita diferença na forma como as minhas células são expressadas. Porque tudo acontece no intestino, 85%. Exatamente. Então, esse é um super ponto para a gente melhorar várias outras coisas, melhorar muco também, melhorar o processo digestivo. Então, aqui, esse primeiro grupo de genes está bem associado, assim, se a gente for fazer alguma correlação com a resposta imune, são as pessoas que têm alteração na resposta imune inata. Tá? Então, que precisam desse processo de reconhecimento do patógeno, de como o sistema imunológico vai reagir, e aí são estratégias para esta finalidade. Isso. Vocês perguntaram para mim ontem, quando eu falei do Epigênesis, no Epigênesis a gente trata sobre isso. O Epigênesis é um curso sobre isso. A gente mostra sinais, sintomas, associações, para a gente fazer intervenções eficientes, independente de ter teste genético ou não. Aí a menina perguntou para mim ontem, o Epigênesis é para quem quer ler teste genético? Não, teste genético é algo para a gente agregar a nossa consulta, agregar valor à nossa consulta. Agora que a gente está atendendo online, melhor ainda, agrega super valor. Mas no Epigênesis a gente trata da individualidade. E eu já falei para vocês ontem, mas já as inscrições estão abertas, é só vocês entrarem lá em epigenes.com.br e vocês vão entender direitinho isso que a gente está falando. E quem já fez o Epigênesis, eu sei que muita gente que está aqui hoje fez o Epigênesis, consegue pegar um pouco mais dessas informações, porque lá a gente coloca muitas bases, e não dá tempo de falar de bases aqui numa live, nem é a proposta. Isso, boa. E é exatamente isso, a gente vai ajudando esse raciocínio, porque isso é o que mais ajuda na hora de você entender o seu paciente, né? E não sair fazendo milhões de coisas e atirando para todos os lados se você não entende e não faz uma estratégia realmente personalizada, né? E aí o segundo grupo de genes... Até, por exemplo, a gente tem que associar a imunidade, é tudo tão interligado, até com síndrome do ovário policístico. A pessoa fala assim, eu tenho síndrome do ovário policístico. Eu já fico atento com o padrão de imunidade desse indivíduo. Isso. Entenderam? Então, tudo é considerado quando a gente vai fazer uma intervenção. Tudo. E a gente já vai fazendo as associações com genes.
Então, por exemplo, esse segundo grupo de genes agora são genes relacionados com a resposta inflamatória em si. Por quê? Depois que o patógeno entra, depois que o vírus ou a bactéria entra no seu corpo, ou qualquer outro organismo que precise ser eliminado, o seu corpo, o sistema imunológico, várias células do sistema imunológico são recrutadas para eliminar aquilo. E aí depois você começa uma produção de citocinas pró-inflamatórias para destruir aquilo, para conseguir resolver aquilo. O nosso corpo, a gente tem que fazer as pazes com o nosso corpo, né? Porque às vezes a gente fica, eu tenho problemas, eu tenho isso. Não, o nosso corpo, ele querendo nos defender. Só que às vezes ele não sabe defender direito, mas tadinho, a gente precisa ajudar e dar o caminho para ele. E aí o que acontece, inclusive, que é super importante até para estar acompanhando aí os estudos do coronavírus, as pessoas que têm uma resposta inflamatória muito alta, porque a resposta inflamatória ela é importante para eliminar o patógeno. Acontece que algumas pessoas têm uma resposta inflamatória gigantesca. Aí, essa resposta inflamatória gigantesca que não resolve direito a situação vai gerando todas as consequências e os danos do órgão em que aquele vírus está acometido, né? Então, inclusive para o coronavírus, existe já a síndrome que foi identificada, que é a síndrome da tempestade de citocinas. E essa síndrome dessa tempestade de citocinas é que ela é extremamente danificada, danifica muito o organismo e isso gera uma série de consequências. Aí, o que existe? E aí que vem aquela coisa... Posso só fazer uma parêntese, Rita? E aí que vem aquela coisa do grupo de risco. O que epigeneticamente a gente entende como um grupo de risco? São pessoas que produzem mais essas citocinas porque existe um padrão imunológico e um padrão de proteínas que sempre foram super expressados a vida inteira. Então, quando a gente fala assim, a única coisa que a gente pode fazer agora é reforçar a nossa imunidade, é isso que está querendo dizer. Porque a gente não pode chegar lá num padrão horrível, porque o risco da gente passar por isso é para qualquer um, a gente sabe o que está acontecendo aí fora. E uma vez que a gente tem uma imunidade mais bem trabalhada, e esse padrão exacerbado já está modulado pela nossa rotina saudável, a gente pode passar de uma forma muito mais segura e tranquila. Exato. Então, essa síndrome da tempestade de citocinas, ela é real. Então, quem quiser estudar depois o que é essa síndrome da tempestade de citocinas, ela é bem interessante e faz muito sentido para o que estão acontecendo de complicações relacionadas às infecções com coronavírus, tá? E aí a gente separou aqui alguns genes de pessoas que já têm esse padrão natural geneticamente. Então, naturalmente já nasce assim. Já nasce assim. Aí você tem uma alimentação, um estilo de vida e sua vida é toda que só lhe inflama. Então você já tem mais inflamação. Você só tem informação ali para os seus genes que é só inflamação que tem no seu corpo. E aí isso vai ser ruim, tá? Aí a gente separou aqui 4 genes, tá? O primeiro deles acho que vou ter que mandar essa live para um monte de grupo do WhatsApp depois, viu? Porque é verdade. Esse grupo aí que a gente vai falar agora, eu acho que é o mais comum e o que as pessoas mais reclamam. Exatamente, era o tipo de live que deveria viralizar, assim, para as pessoas tomarem mais consciência, né? Porque às vezes não cai a ficha, assim, de que às vezes é uma atitude pequena que você tem que fazer, são mudanças pequenas que você tem que fazer na sua vida, que vai fazer uma diferença enorme, né? E daí a gente separou aqui 4 genes. O primeiro deles é o nosso querido, que a gente fala tanto, interleucina 6. Por que o Luciano faz essa cara? Que ele é interleucina 6 em pessoa. Eu sou esse grupo. E aí vem... apresenta os genes que eu já explico. Apresenta os genes. Interleucina 6 e L6. Então anotem aí. O grupo dos genes da resposta inflamatória. Interleucina 6, TCF7L2, PPAR-gama e ADIPOC, que é da adiponectina. Ótimo. Então, vamos lá. Eu tenho os 4. Eu gabarito. Então, eu seria um grupo, um alvo. Não vou falar grupo risco, não, mas eu seria um alvo muito fácil.
porque eu tenho esses 4 polimorfismos. Só que eu comecei esse estilo de vida saudável na minha vida com 16 anos. E eu nunca tive complicações, porque eu tenho certeza disso hoje, vendo meus irmãos, vendo outras pessoas, que isso fez muita diferença para mim, porque por mais que eu tenha esses polimorfismos, eles estão muito bem modulados. E eu aprendi a modular esses polimorfismos. E essa é a mensagem que a gente quer mandar para vocês. Não é porque eu tenho esse padrão genético que eu vou ter mais risco de contrair isso ou aquilo. Eu consigo muito bem modular. Então, quando você me vem fazendo as coisas, Luciano, você está tomando própolis, você está tomando arnica, você está tomando todas essas coisas que você está tomando aí, é para quê? Porque eu conheço o meu perfil genético e sei como eu posso fazer tal modulação. Eu sei que glutamina para mim funciona, eu sei que colágeno para mim funciona, eu sei que alcaçuz para mim funciona, e aí eu vou distribuindo ao longo do dia. Isso eu já fazia desde antes. Eu não comecei a fazer isso por causa do coronavírus. Eu vivi assim. Eu tenho complicações autoimunes, já tive, né? Espondilite anquilosante, tireoide de Hashimoto. Isso mexe muito com a minha imunidade, então automaticamente eu tive que cuidar. Eu tive que cuidar dessa imunidade para que outras coisas não acontecessem. E tanto é que, graças a Deus, estou bem. Se for passar por isso, não estou livre de contrair nada. Mas se for passar por isso, eu tenho certeza que a minha imunidade e a forma com que eu modulei o meu corpo vai me ajudar muito. Então, eu sou muito confiante, muito seguro, que eu sei que se eu for passar por isso, eu vou passar e vou passar rápido. Porque a minha imunidade, ela está me blindando. Isso eu tenho certeza e já de longa data. E por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla com vocês aqui. Isso, exatamente. E daí, para modular esses genes, aí a gente, como eles são genes relacionados a essa resposta inflamatória muito grande, a gente começa a pensar nos fitoquímicos, fitonutrientes que têm uma ação anti-inflamatória. Um dos mais, assim, que aí isso também vai individual. Curcumina. Para o Luciano, que um dos mais que funciona é a boswellia. Para a resposta inflamatória dele, a boswellia funciona muito. Rita, eu uso boswellia faz 8 anos. Eu uso boswellia há 8... Escreve boswellia com W. Boswellia serrata. Boswellia. Eu uso faz 8 anos. Desde quando eu vi um estudo falando, eu falei, é isso que eu vou usar. Que quando começou toda essa história comigo de complicações autoimunes. E a boswellia, ela é um potente modulador. Eu uso uma dose de 300 miligramas, porque eu tenho polimorfismo, mas quem não tem pode usar 100, pode usar 150. Isso a gente faz via farmácia de manipulação. E é muito maravilhoso. Isso. E aí é uma via inflamatória específica, ele atua muito nas vias inflamatórias da dor também, então para quem tem essa tendência mais das dores, ele funciona super bem. E tem um agravante, Rita. Intestinais. E tem um agravante. Além de eu ter esses 4 polimorfismos desse grupo, eu ainda sou contilenta. Então, como eu sou contilenta, a minha via inflamatória é muito maior. Então, eu tenho um direcionamento ali por via de epinefrina, para formação de outros subprodutos que podem me inflamar muito mais. Ou seja, se eu ficar muito nervoso, muito excitado, muito preocupado com tudo isso, eu vou inflamar e a minha resposta imune vai sofrer. Então, quando existe esse padrão que eu estou dizendo para vocês, a gente também tem que levar em consideração para fazer uma intervenção eficiente. E aí teria uma gama de coisas para a gente intervir, né, Rita? Exatamente. E tudo isso, assim, é uma combinação, né, de estratégias e coisas que vão fazendo. Quando você entende isso, a gente fala muito no nosso curso de Epigênese, a gente tem um módulo que a gente fala só sobre essas questões de inflamação. Então, você tem a via que atua mais a curcumina, você tem a via que atua mais um gengibre, por exemplo. O gengibre super funciona para essas pessoas que têm alteração em todos esses. E aí, e você ter falado da Conte, foi bem interessante isso, porque é exatamente isso. Aí é quando a mente, ela também influencia muito, né? Porque quando as pessoas que são Conte lenta, a Conte, ela é um outro gene que a gente também identifica polimorfismos, mas com sinais e sintomas clínicos a gente consegue identificar bem qual é o seu padrão. São as pessoas extremamente ansiosas, agitadas, estricnadas. Sabe aquela mente inquieta?
Sabe aquela mente inquieta? Fica o tempo inteiro preocupado com coisa, preocupado com outro, preocupado comigo e criando coisas. Isso é uma característica muito da conte lenta. E eu tenho essa conte lenta, o meu estímulo dopaminérgico é muito grande. E o que acontece é que eu não posso usar estimulante. Eu não posso usar nada desses estimulantes que tem por aí. Não posso usar capsiate, não posso usar cafeína, de jeito nenhum. Porque qualquer coisa que eu for usar vai aumentar minha resposta inflamatória. Então, se, por exemplo, você se encaixa nessas características, que é muito ansioso, uma mente muito inquieta, cuidado com cafeína, que isso pode levar a um prejuízo imunológico. Exatamente. Concorda? Boa. Excelente observação. E aí tem o outro, o ADPOC, que foi o último gene que a gente falou, que é só para ter atenção às pessoas obesas, né? As pessoas que têm muito tecido adiposo. Ou seja, se eu fosse obeso, eu teria muitas complicações. Então, tô vendo que não dá para ganhar peso, não. E aí, nesse caso, a questão de manter a composição corporal, né, adequada não é por questão estética, é realmente por questão de saúde, porque quanto mais tecido gorduroso aquela pessoa tem, maior a sinalização inflamatória, isso maior risco para aquela pessoa, tá? E prejudica os níveis de adipocinas, né? Isso. E aí essa chance de ter essas tempestades de citocinas é muito maior. E aí a pessoa não consegue recuperar, o corpo só fica ali no desespero. O nosso corpo é muito interessante, né? A gente for observar o comportamento da nossa mente com o comportamento do corpo. Porque no desespero, ninguém faz nada. Inclusive o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, ele não pode entrar em desespero. A gente precisa ensinar isso, né? É muito interessante. Eu falei isso semana passada, eu falei para minha paciente, falei, olha, a gente não pode tomar decisão de sopetão de uma hora para outra que vai ter consequência. A gente precisa de tempo para tomar decisão. E o nosso corpo é a mesma coisa, a gente precisa de dar tempo. Quando o nosso corpo ele toma uma decisão muito rápida, alguma coisa vai acontecer. Alguma hipersensibilidade, alguma reatividade vai acontecer. Então a gente precisa de fazer isso no longo prazo para dar tempo do nosso corpo assimilar essas coisas. Não pense você que você vai tomar própolis hoje e amanhã você está blindado. Isso não existe. Exato. Então, isso é um trabalho de longo prazo, de longa data, de paciência, de perseverança, de mostrar para o seu corpo, ó, tem coisa boa aqui. Aprenda a aproveitar. Aí, bom, esse cara vai voltar. Nossa, que eu já ia continuar sem você. Eu ia falar, gente, a gente teve um problema aqui e eu vou falar do grupo 3 aqui. Nossa, meu celular. Nossa, hoje tá que tá, hein? Meu celular esquentou. Peraí, deixa eu deixar mais assim. Quê? Meu celular esquentou. Meu celular esquentou. E aí, apareceu uma mensagem aqui. Nós estamos em 2020. Você não tem vergonha, não? Meu celular esquentou. Meu celular não é. Ô, gente, vou usar a vaquinha pra dar um celular pra ela? Ah, Rita. Tenha tanta paciência. Me dá um celular novo de presente, friend. Eita, meu Deus, vou te dar. Vou te dar de presente. Deixa comigo. Meu Deus. Vocês escutaram isso, gente? Meu celular esquentou. Não existe isso no seu celular? Não existe no de vocês? No meu existe. Não. Não sei que celular é esse. Bom, mas eu vou te dar um celular de presente, tá bom? Você tá aparecendo. Tá bom. Deixa eu tirar o comentário aqui pra gente, porque senão tampo todo você e o vídeo fica estranho. Vamos lá. Vamos continuar? Vamos. Então, a gente ia começar o grupo 3, né? Grupo 3. A gente que é exatamente falou o grupo 1, grupo 2. E o grupo 3. Então, só recapitulando. O grupo 1 é a dificuldade em reconhecer o patógeno. O grupo 2 é o da resposta inflamatória. E o grupo 3 é o dos genes relacionados com a deficiência de nutrientes e com o processo de antioxidante, eliminação de toxinas, detoxificação. Aqui é um grupo maior de genes, tá? E aí, obviamente, porque assim, é óbvio que tem pessoas que vão ter tendências genéticas a ter deficiência, por exemplo, de vitamina D. Vitamina D. Aquela pessoa que sempre que você for dosar a vitamina D dela, tá baixa. Por várias razões, né? Então, os genes relacionados à vitamina D são inúmeros. Tem aquele que é da própria síntese da vitamina D, que é quando é prejudicada.
Tem os polimorfismos do transporte, até você sintetiza, mas ele não consegue transportar direito. E tem aqueles que é relacionados à ação gênica, né? A vitamina D tem ações gênicas de modular a expressão de genes. E isso que são os polimorfismos mais perigosos, assim, em termos de riscos de saúde, né? Porque se você não tem ação gênica da vitamina D, isso causa uma série de consequências muito drásticas em relação ao sistema imunológico, que são os polimorfismos no VDR. E aí, isso, obviamente, se você tem genes que levam a deficiência de vitamina D e você tem a deficiência de vitamina D, o seu sistema imunológico ele vai ficar bastante prejudicado. E aí, uma forma da gente modular isso ou colocando dosagens maiores, é isso a gente vai analisando caso a caso. Alguns casos a gente faz via intramuscular, porque seria a forma mais interessante das pessoas que têm muita dificuldade em elevar isso, mas não precisa também de mega doses, cada caso é um caso, tá? E outros por via oral funciona super bem de elevar os níveis de vitamina D, tá? E de conseguir equilibrar isso mais em longo tempo. Um outro gene que a gente ama e que temos um exemplo é o MTHFR, né, Luciano? Que a gente estava, inclusive, discutindo sobre isso que é relacionado à vitamina B9. Então, alteração no MTHFR, assim, a gente considera que se você tem alteração no MTHFR, muita coisa pode acontecer no seu metabolismo, inclusive prejudicar o seu sistema imunológico. Que começa no prejuízo da metilação. Então, esse prejuízo de metilar, de oferecer metil, é um prejuízo muito comum e muito comum, que eu digo, na população em geral, e que isso vai refletir na imunidade. Nós que somos descendentes europeus, vou dizer para vocês, a grande maioria apresenta esse polimorfismo. Principalmente os descendentes de italianos. Tem uma característica, minha família é italiana. Pode investigar ou pelo menos uma heterozigose vai fazer de MTHFR. E isso traz sim um prejuízo muito grande para a imunidade. E é tão simples. É só usar de 300 a 500 microgramas de metilfolato, que é a vitamina B9 metilada, e o cenário já muda. Porque a falha é de metilação. Então não se consegue fazer uma metilação, e isso vai fazer essa hipometilação global pode levar a prejuízo imunológico, pode fazer uma resposta inflamatória exacerbada. Isso diminui demais a capacidade de detoxificação. Aquela pessoa que fica o dia inteiro com gosto metálico na boca, com gosto amargo. Isso diminui muito a capacidade de excreção e bioconversão de compostos. O prejuízo é grande. Então, a gente tem que suplementar a MTHFR. A pergunta é, mas eu não sei se eu tenho isso. De verdade, não sabe se tem? Suplementa. Vocês podem passar numa farmácia qualquer e comprar metilfolato, 400 microgramas, tem pronto, não precisa ser só na farmácia de manipulação, e tomar para o resto da vida. Efeito colateral, eu desconheço. Você conhece algum efeito colateral de 400 microgramas de metilfolato? Em dosagens baixas, se você começar a se observar, esse é um dos genes que a gente mais fala aqui, de todas as questões relacionadas a esses padrões, né? Que a gente consegue identificar facilmente se você tem ou não. Normalmente é uma pessoa muito fadigada, cansada, muita queda de cabelo também é um sinal de alteração nesse gene. Enfim, são vários sinais. A gente fala que assim, entender o processo de metilação, entender o MTHFR, ele é a base, a gente começa a falar. No nosso curso do Epigenes, a gente ensina assim, passo a passo de como você identifica, como você olha, como você interpreta, porque ele é um gene, por exemplo, que às vezes o mesmo gene você tem mais de uma alteração, né? Então, as duas variantes principais, elas são bastante significativas, com impactos um pouquinho diferentes. É importante você saber identificar quando você quer fazer uma análise mais profunda, mais diferenciada.
Então, e a gente ensina isso, né? A gente ensina e começa a ensinar a olhar para um gene como esse logo nos primeiros módulos assim, do nosso curso e como modular isso. E aí vocês vão entendendo o que significa saber fazer realmente uma análise das alterações do MTHFR e o impacto disso na saúde. Assim. Então, é extremamente Exatamente. importante. Exatamente. E aí tem vários outros exemplos. Eu coloquei aqui que a gente tinha separado, são alguns genes relacionados à vitamina C, que são os transportadores de soluto. Tem vários tipos da família dos SLCs. SLC. Isso. Eles são vários genes que estão relacionados a transporte de vitamina C, zinco. Então, dependendo do grupinho de polimorfismo que você tiver, você vai ter tendência a ter deficiência de vitamina D, de vitamina C, tendência a deficiência de zinco. Tudo isso é importante para o sistema imunológico. E aí é onde vem o pulo do gato, porque significa, eu consumo vitamina C só pelos alimentos. Dependendo de como é o seu sistema, de como você faz, de como tem esses polimorfismos, só pela alimentação não vai ser suficiente. Tá? Só para ter ideia, todos os pacientes que passaram essa semana que eu desconfiei dessa condição, eu suplementei metilfolato separado, num comprimidinho, e vitamina C em dose alta. Também separadinha. Então, meus pacientes que estão assistindo agora, que falam, nossa, então por isso que ele fez para mim. Eu fiz justamente essa associação e ainda suplementei de 10 a 15 miligramas de zinco para vários. Isso, exatamente. Com essa característica, claro. Boa. Isso vai ajudar a dar esse reforço maior. E aí, ao longo da vida, se você tem essa tendência genética, você também vai sempre observando para estar presente na sua alimentação e sempre rotacionando na sua suplementação também. Alguns desses suplementos, os pacientes perguntam muito, né? Ah, mas eu tenho esse polimorfismo, eu vou viver. Depende, assim. Alguns, como a gente falou, o exemplo da B9, né? Do MTHFR, é meio que quase que para sempre. Assim, em algum outro momento a gente para fazer um período sem, mas basicamente. Nunca parei. Desde quando eu identifiquei isso, eu nunca parei. E se eu percebo, se por acaso viajei e esqueci, eu sinto uma grande diferença. Isso. E tem, por exemplo, o Luciano, que ele é o exemplo, né? Ele é homozigoto com todas as alterações. Eu, por exemplo, homozigoto é quando você herda isso do seu pai e da sua mãe. Os meus MTHFRs, eles são em heterozigose. Então, a minha é mais branda. Então, eu consigo tomar dosagens menores e eu sempre estou rotacionando. Então, eu passo um momento sem tomar, ou às vezes eu na semana tomo dia sim, dia não, um dia sim, 2 dias não. Vou sentindo como estão os meus sinais e sintomas clínicos relacionados a isso. Então, eu sempre vou observando, tá? Então, é isso que a gente quer ensinar para vocês também, que existe essa possibilidade de você ir se entendendo o seu corpo, de acordo também... Exatamente, tudo modulando de acordo com o que faz exemplo, sentido para você. Se eu mostrasse meu teste genético agora, tirasse meu nome e falar, olha esse teste genético aqui. Vocês iam imaginar que era de uma pessoa obesa, careca, que não teria nenhum fio de cabelo na cabeça, que teria uma série de complicações. E não é nada disso. Eu não tenho nada, não tem problema nenhum, porque eu fiz uma modulação e faço todo santo dia na minha vida. Porque se eu fosse olhar para o meu perfil genético, é péssimo. E ainda tenho uma série de outras complicações cardiovasculares. Na minha família, meu pai, por exemplo, morreu com 43 anos de infarto agudo do miocárdio. Meu pai nunca não chegou a fazer um teste genético, mas eu não tenho dúvida de quais eram os genes que ele expressava e como ele não cuidou. E é algo que eu não quero repetir. Eu tô com 40, quero durar pelo menos mais 60. 40 com cara de menino. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Bom, então eram esses os grupos de genes que a gente tinha para compartilhar. Tem muito mais coisa que a gente poderia ficar aqui horas, horas e horas, porque é muito assunto. Mas a gente escolheu esses para poder exemplificar para vocês como que é esse nosso raciocínio, como funciona esse olhar diferente para a nutrição, porque eu acho que de uma vez por todas vai também ajudar as pessoas a entenderem que não existe aquilo que a gente está falando no início, né? Ah, isso aqui é para todo mundo, ou isso aqui não funciona. Posso dizer uma coisa? Com muito orgulho, chegou a hora.
Sabe, chegou a hora da gente olhar o paciente como único, chegou a hora da gente atender as pessoas direito, chegou a hora da gente saber o que realmente funciona para a gente. E isso, eu digo para vocês que ser nutricionista, profissional da saúde, que cuida daqui, médico, nutricionista, profissionais que têm esse tipo de intervenção, não tem coisa melhor do que fazer isso na vida. Porque a gente consegue identificar um problema e trazer uma gama de soluções. Coisas que eu me formei há 20 anos. Coisa que 20 anos atrás era impossível mensurar, era impossível imaginar tamanha intervenção. Então, as ferramentas que a gente tem na mão hoje são incríveis. E a gente tem que tomar posse delas. A gente tem que usar essas ferramentas e não ficar fazendo a mesma coisa para todo mundo. Reforço. O Epigênese está aí, as inscrições estão abertas. Quem gosta desse assunto, vá lá, se inscreve. Eu brinco sempre nos stories, compra um caderno, anota tudo, pergunta para mim e para a Rita. A gente dá uma tutoria bem direta para as pessoas que fazem o curso. A gente responde e-mail, a gente responde pergunta na aula ao vivo. É só entrar lá, epigenes.com.br, que vocês vão conhecer toda a programação, vocês vão ver toda conteúdo, né? Os módulos, os módulos. Mas assim... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Por favor. Não, eu ia falar que assim, uma aluna nossa repostou, né, que ela tinha finalizado e colocando lá o certificado dela muito feliz. E sempre eu fico muito emocionada, porque assim, o quanto que as pessoas ficam felizes, né? E o Epigênese, ele não é um curso apenas, ele é uma mudança de vida, é uma mudança de raciocínio, é uma mudança da forma de olhar para a nutrição, é uma mudança na forma de trabalhar. Então, ele causa uma mudança tanto interna em você, como também a mudança com a forma como você olha para os seus pacientes e você trata as pessoas, né? Então, isso é bem interessante, assim, a gente tem muito orgulho disso, né? Ó, o Léo escreveu aí, ó, epigenes.com.br. Obrigado, Léo. E muito orgulho de ver o que a nossa profissão se tornou, o quanto a gente hoje faz diferença na vida das pessoas. Então, não tem um dia que eu não saia da minha clínica, que eu entre dentro do meu carro para vir embora, que eu não venha agradecendo até chegar aqui por ter feito a diferença na vida de alguém. Então, se eu atendo, sei lá, 4, 5 pessoas no dia, são 5 pessoas que em algum momento vão me agradecer por ter feito a diferença. E não sou eu, não faço mágica. Eu só aplico as ferramentas que a gente tem, que é o que vários outros colegas fazem da mesma forma, melhor. O que a gente, hoje, eu posso dizer, a gente faz diferença na vida das pessoas. Isso. E você que não é da área, você que está nos assistindo, faça a diferença para você mesmo. Fique atento às coisas que a gente coloca aqui, fique atento aos meus colegas, procure um profissional, busque uma forma melhor de se cuidar, não se contente em tomar só remédio e ficar trancado dentro de casa. Então a gente não se protege de tudo isso que está acontecendo, só trancando a nossa porta e a nossa janela. A gente tem que fortalecer a nossa imunidade e imaginar que pode acontecer com qualquer um. Então, a minha pergunta é, sua imunidade está forte? Sua imunidade está bem trabalhada? Se não tiver, dedique-se a isso. Porque, com certeza, isso vai ser importante ali na frente. Isso, exatamente. Tem várias perguntas bem legais, assim, tudo isso a gente... Eu não olhei, porque senão eu não consigo... Eu sou homem. Eu faço uma coisa só. Esse negócio de perguntar enquanto estou falando, eu não consigo nem olho. Porque senão eu não sei nem o que eu estou falando mais. Isso é a capacidade da Rita, de olhar a pergunta e dizer, a minha não, eu não tenho essa capacidade. Eu tô aqui tentando ler, mas é muita coisa. Mas é isso, gente. Conheçam lá o nosso curso, para quem tá entrando agora, para quem é novo por aqui, né, e tá se encantando, a gente volta a se apaixonar pela nutrição de um jeito assim, bem realmente expressivo. Outra coisa, a gente recomenda até mesmo para quem é estudante ainda, para estudante é até melhor ainda, porque você já começa a trabalhar esses conceitos desde cedo, porque você está com a cabeça fresquinha em alguns mecanismos ainda moleculares, de estudar genética, biologia celular, molecular, isso vai ajudar muito essa base. E aí, quando você se formar, você vai se formar um profissional completamente diferenciado. Então, isso ajuda muito, tá? E é para qualquer profissional da saúde, tá bom? Sim. Então, para vocês que estão no Epigênese, que eu sei que tem bastante gente lá, primeiro, muito obrigado. Eu recebi várias mensagens hoje falando, Luciano, o Epigênese virou meu Netflix na quarentena. Então, para você que está fazendo Epigênese, bem-vindo.
A gente vai se encontrar, vai ter uma overdose de Luciano e Rita lá falando de epigenética na cabeça de vocês. E muito, muito obrigado pelo carinho de sempre, que vocês têm muito carinho com a gente, pela consideração e principalmente pela confiança. Eu nunca vou parar de agradecer vocês pela confiança, porque você ter a confiança de alguém é algo muito nobre. E eu fico muito feliz de ter e prometo aqui na frente de milhares de pessoas de honrar essa confiança que vocês depositam em mim, que vocês depositam na Rita. E quando vocês fazem bem a Rita, fazem a mim também, porque a Rita é minha irmã, é outra mãe. Então, se vocês fizerem bem a ela, também faz bem a mim. A gente bem que podia ser muito irmão, né? Porque a gente se parece. Sim, parece. Parece em muitos aspectos. Em muitos aspectos somos muito iguais. Isso aí. Então é isso, gente. Vai ter mais live. Vai ter mais live. A gente vai fazer. A gente marcou fazer live amanhã e depois, mas amanhã eu não tô querendo fazer live, não. Amanhã eu tô querendo descansar, porque eu tô precisando descansar. Precisando me resguardar um pouquinho. Sim. E eu acho que eu vou. Acho que a gente podia fazer live domingo, Rita. Domingo. Boa. Domingo é um dia bom para fazer live. Mas nessa quarentena a gente vai surtar. Mas amanhã eu quero dar uma relaxada. Ligar o Netflix, esquecer do planeta, entendeu? Isso. Domingo é um dia ótimo para fazer lives. Eu tenho feito mais lives no domingo, é ótimo, porque tá todo mundo. Se bem que agora nessa quarentena, todo dia é domingo. Qualquer hora. 7 horas da manhã tem gente. Então vamos fazer uma live. A gente pode combinar aqui já, domingo às 8. Quando ficar muito tarde. Boa. Excelente. Excelente. Tá perfeito. Combinado, então? Então, ó, a gente se vê em live novamente no domingo, tá? Eu espero vocês aqui. Vamos preparar uma live bem bacana. Eu acho que a gente podia... Eu e a Rita já combinamos algumas coisas. A gente podia falar de autoimunes. No domingo, e a gente esclarece para as pessoas se quem tem autoimune vai ter algum prejuízo de tudo isso que está acontecendo, que muita gente me perguntou isso. E aí no domingo a gente volta e esclarece mais. Dá mais exemplos para vocês de como fazer. Então aí vocês vão anotando, tem que ter o caderninho, senão vocês vão esquecer. Aí, porque realmente, assim, a gente reconhece que é muita sigla, é muita letra, é muita letrinha, parece um joguinho aqui, mas é exatamente isso. Vocês têm que ter um caderninho, todas as lives da gente, vão anotando e aí vão fazendo as correlações de vocês. Tá bom? Boa, fechado. E para quem perguntou do site, epigenes.com.br, tá certo? Isso. E domingo estamos de volta aí. E semana que vem eu vou tentar fazer mais ainda, porque para a gente não custa fazer isso, só que a gente só precisa se preparar. Por exemplo, antes de fazer essa live aqui, a gente estudou por várias horas. Para, claro, não falar bobagem, não trazer coisa que vai crescer. Separar as coisinhas bonitinhas para vocês, isso. Exato. Um beijo grande para todo mundo, bom descanso, desejo muita saúde a vocês. Peço que vocês tenham paciência nesse momento que a gente está vivendo, que vocês não entrem em pânico e que vocês aproveitem esse tempo para olharem um pouco mais para vocês, para se prepararem, porque o melhor está por vir. Eu tenho certeza que a gente vai passar por isso ileso e que a gente vai chegar lá no final e entender as lições de tudo isso. Tá bom? Isso. Um beijo grande e fiquem com Deus. Beijo, Rita Castro. Beijo, friend. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Adorei. Também, adorei.